Reza a lenda que foi durante um passeio no rio Tamisa, em 1862, que Charles Dodson, também conhecido como Lewis Carroll, criou a história base que se tornaria o futuro livro Alice no País das Maravilhas. Naquela ocasião, ele só queria entreter as 3 irmãs Liddell durante um passeio de barco. Uma delas, Alice, a mais nova. E hoje a gente vem trazer aqui no Café Literário um convite especial. Então vamos estar com a gente e debater o universo do País das Maravilhas em Chá com Alice. Sejam todos bem-vindos. Ainda em 1862, o Lewis Carroll decidiu transcrever todo o material que ele tinha feito naquele... Para as meninas, né? É, exatamente. Resolveu transcrever toda a história que ele inventou para entreter as 3 meninas em um livro para ser comercializado como livro mesmo. É, mas não a princípio, porque na verdade no começo ele escreveu o texto porque a Alice tinha pedido para ele poder dar uma versão para ela escrita. Entendeu? Então, em 1862, ele fez uma versão escrita do que ele contou no barco para que ela tivesse a história que ela gostou tanto. Exatamente. Só 2 anos depois, que aí aconteceram a adição de algumas palavras, de alguns personagens, que o livro realmente virou um livro. A história realmente virou um livro. E foi publicado finalmente Alice no País das Maravilhas. O primeiro livro, aqui no Brasil a gente tem vários títulos para ele. Os mais conhecidos são Alice no País das Maravilhas, ou As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, que é o título que você costuma encontrar principalmente na edição da editora Zahar. Nós já está falando sobre Alice no País das Maravilhas, mas eu acredito que todo mundo aqui já conhece a história, né? Alice no País das Maravilhas conta a história de uma menina de 7 anos, entediada ao lado da irmã que está lendo um livro sem figuras, e até que ela vê um coelho branco vestido dizendo que está atrasado. Ela decide segui-lo até uma toca. Ela cai em um buraco e vai parar no País das Maravilhas. Nesse lugar, ela conhece uma leva de personagens que beiram o bizarro, que são, na verdade, caricaturas de pessoas que o Lewis Carroll e a própria Alice conheciam naquela época. Figuras políticas da época. Figuras políticas da época, até mesmo amigos, pessoas ligadas à família do Lewis Carroll, professores. Exatamente. Só que Alice no País das Maravilhas tem suas peculiaridades. Primeiro, a questão textual. Não necessariamente a interpretação que Alice pode ter para uma criança é a mesma que vai ter para um adulto. Porque no meio do texto, o Lewis Carroll ele incluiu muitas coisas que ele queria criticar. Críticas sociais, críticas a costumes de época, até mesmo a forma como crianças eram tratadas. Ele inseriu isso tudo no esboço de uma história com uma cara de infantil, mas que na verdade nem tudo era infantilizado. Na verdade era o que a gente chama de literatura nonsense. E as pessoas no início tinham dúvida se era realmente infantil ou se era adulto. Porque você tem trechos que falam sobre política, a gente vai falar disso mais à frente, criticam a política, criticam o ensino e criticam outras diversas coisas do cotidiano da época. Então assim, ficou aquela dúvida se é adulto, é infantil. Tem um ponto especial, como a gente estava falando sobre Alice, o que comprova muito a questão política que o livro aborda. É a corrida em comitê. A corrida em comitê é um termo que é utilizado na Inglaterra quando um partido está querendo sacanear um outro partido que não está conseguindo eleger um determinado político. Então eles dizem que as pessoas estão em uma corrida eterna, que seria uma corrida em busca de algo que eles nunca vão alcançar. E exatamente essa ideia é transformada para a corrida em comitê no desenho animado e no livro dos personagens tentando se secar depois do chororô da Alice no início do livro e do filme. E eles correm exatamente sem fim. E correndo em círculos. Você não sabe quando a corrida acaba. Eles simplesmente vão correndo, e a própria Alice fala que não se tem vencedores, só sabe que a corrida é sem fim. E é tão simples porque assim, eles ficam correndo em torno de uma área seca, mas o tempo todo ficam novamente sendo molhados pelas ondas, né? Que seria o choro da Alice. Mas uma coisa muito interessante que não está no filme, mas não está no livro, no filme do
Tim Burton, eu não sei se está no livro do Espelho, do Alice através do Espelho, porque eu realmente não li. O Jaguadarte é um poema do Tim Burton, que é um poema que não faz o menor sentido. Porque as bárbaras farfalhavam. Não, mas tem realmente um poema chamado Jaguadarte, que eles incluíram no filme. O texto tanto do Alice no País das Maravilhas quanto do Através do Espelho é cheio de poemas. Aliás, durante o tempo todo no livro, é uma coisa que chega a ser até pelo menos chata, incomodativa no livro. Toda hora a Alice ela é obrigada a ouvir alguém recitando um poema ou ela mesma recita. Mas todos esses poemas foram uma crítica do Lewis Carroll aos poemas que as crianças nessa época eram obrigadas a aprender. Alguns poemas são versões e outros são apenas, como se diz, adaptações. Alguns são adaptações mesmo e outros são só críticas, tipo, mudou totalmente e bota só uma pincelada rápida. Muitos desses poemas são poemas reais que foram readaptados como paródias para os livros do Lewis Carroll. Um deles é esse aqui, ó. Desculpa, não decorei, que nem a Alice. Pode ler. O pequeno crocodilo enfeita a lustrosa cauda, despeja as águas do Nilo sobre as escamas douradas. Não rimou. Com que deleite arreganha-se e calmo desdobra as garras, chama os peixes às entranhas da sorridente bocarra. Por que uma criança tem que decorar isso? Não faço a menor ideia. Aliás, por que as crianças daquela época precisavam decorar esse tipo de informação? Sinceramente, até hoje não faz nenhum sentido para mim. Mas está tão presente tanto no Alice no País das Maravilhas como no Alice no País do Espelho, que a gente percebe como que deveria ser cansativo para uma criança naquela época viver a infância, né? E a gente entende também por que a Alice acha tão chato os livros sem gravuras. Essa parte que você está falando do tratamento das crianças também é uma crítica dele. Porque a Inglaterra naquela época empregava crianças de 5 a 8, 10 anos nas suas fábricas. Sim. Então, a partir do momento em que a pessoa se interessava por uma mão de obra infantil para ganhar dinheiro, para gerar lucro, e você faz uma ideia de como ela era tratada em casa e como ela era tratada nas escolas. Porque nas escolas, se uma criança falasse alguma coisa que um professor não gostasse, ela recebia castigos assim, indescritíveis, do tipo a criança ficar com um pedaço de tora no pescoço por um determinado tempo, porque falou uma determinada palavra que era considerada de baixo calão para a época. Naquela época era realmente muito ruim a educação das crianças. As crianças eram adultos, eles eram bem adultos. Eram tratados como adultos. Ninguém falava nada, ninguém via nada. Você não via as crianças, elas tinham um canto. Você vê isso em qualquer livro que fale dessa época. As crianças não tinham voz, as crianças não tinham lugar. Os adultos jantavam e as crianças tinham outra sala para jantar. Tinham outra mesa, tinham outro espaço. E as crianças não se dirigiam aos adultos, nem os adultos falarem com eles. Era uma coisa muito rígida. Eles estavam criando mini-adultos. Um trecho um pouco controverso do primeiro livro do Alice no País das Maravilhas é exatamente o trecho em que a duquesa, Alice chega à casa da duquesa, não chega a ser um spoiler, Alice chega à casa da duquesa e lá ela encontra ela e uma cozinheira cuidando de uma criança. E a forma como ela trata a criança, um bebê, não é? Pra piorar a situação, um bebê de colo. Exatamente, ela trata o bebê de colo de uma forma que, bom, digamos que hoje em dia não seria politicamente correto. Aliás, bastante exagerado. Ele não caberia muito bem num longa-metragem de um desenho da Disney. Mas engraçado que na mesma cena é onde é apresentado o gato risonho. E na mesma cena tem o gato risonho, a duquesa e o bebê, que vira um pouco. E desses três personagens, que pra mim são marcantes na história, né? Porque afinal uma duquesa com um bebê no colo numa cozinha, né? E apenas o gato permanece. Inclusive o diálogo após o gato sair da casa permanece no filme da Alice. Aquela parte em que o gato fala assim, mas aqui são todos loucos, inclusive você. Eles fizeram todo um combo, né, na construção da história do filme, pegaram todo o texto do Gato de Chester, colocaram em sequência e para poder ligar, né, a cena dela chegando à casa do chapeleiro maluco. Então eles pularam a parte da duquesa para partir direto pro chapeleiro maluco, porque era uma parte que já seria muito mais aceitável no formato do filme do que no livro funciona, entendeu? Exatamente. Aproveitando que a gente está falando das adaptações, a Alice no País das Maravilhas talvez tenha sido uma das obras literárias que mais adaptações receberam, tanto para o teatro quanto para o cinema, que eu fiz uma pequena lista de muitas e muitas páginas só de adaptações assim, diretas e indiretas, eu posso citar várias.
Mas eu trouxe uma coisa pra vocês verem, porque eu não vou ficar aqui toda a vida falando pra vocês dos filmes, senão vocês vão dormir. Alice no País das Maravilhas da Disney, na época ele não foi um sucesso, né? É engraçado. Ele hoje em dia é um filme que bem conhecido, as pessoas, quase todo mundo já, acho que quase todo mundo já viu Alice no País das Maravilhas. Alguém aqui nunca viu o desenho da Disney? Não, todo mundo aqui já viu, né? Então, o desenho da Disney hoje em dia é bem popular, bem conhecido. Mas na época do lançamento ele não foi um sucesso. A Alice do livro é muito mais irônica. Ela é chata. Sabe? Ela é muito mais, ela questiona bem mais. Eu vou ser bem sincera. Se uma criança como a Alice chega na minha frente, eu tô contando uma história, ela começa a me interromper, como ela fez com o bichinho no livro, eu acho que eu não tava na cara dela. Mas essa Alice, a Alice do filme, ela é mais característica da época. É. Porque uma criança, que a gente estava discutindo aqui, uma criança de 1800, não ia questionar um adulto quando eu estivesse contando uma história. A Alice do livro é uma criança à frente do próprio tempo, na minha opinião. Sim, porque a Alice do filme é mais contida, que seria o correto, o comum de uma criança. Aquela criança não questionava. Não, mas a Alice, ela sempre foi uma coisa meio à frente do tempo dela. Ela sempre foi aquela criança muito curiosa. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, quando eu era pequena, eu não entendia por que dizer que era maravilha. Aonde estava O País das Maravilhas, é. Não, a única coisa que me fazia ver esse filme era essa letrinha. Tô com pressa. Só isso. Porque eu não via maravilha. As maravilhas seriam os personagens, né? Aqueles personagens bizarros, diferentes, um mundo diferente, conhecer coisas diferentes. Na verdade, eu acho que Talvez seja essa a ideia dele. Wonderland não tem sentido só de maravilha. O Wonder seria fantasia. Qualquer tipo de coisa que você inventa. A Wonder quer dizer Wonder acaba hoje em dia tendo a ideia da maravilha. It's wonderful. Mas o Wonder tem aquela ideia também de espanto, de curiosidade. Não é nem curiosidade, é viagem. Diferente. Qualquer coisa que seja diferente. Só que tem uma palavra boa pra botar isso. Mundo do diferente. Mundo da viagem. Não, e ainda assim não é um país, né? Tipo, land é tipo terra. Terra da maravilha. Bom, perguntar uma coisa pra vocês. Todos aqui chegaram a ler Alice no País das Maravilhas quando era criança? Alguém aqui chegou a ler? Qual foi a versão que você leu quando era criança? Você se lembra? Não. Era um texto fácil, de fácil compreensão ou era de difícil compreensão? Era difícil? E você? O que eu estava perguntando para vocês se vocês já tinham lido Alice no País das Maravilhas quando era criança ou depois de adulto. Porque a gente tem várias versões do texto desse livro. A primeira publicada no Brasil é essa edição aqui, essa não é a edição original de 1930, tá? Mas é o texto original do Monteiro Lobato, que fez a primeira tradução de Alice no País das Maravilhas no Brasil. É Alice no País das Maravilhas e Alice no País do Espelho. Essa reedição é dos anos 80, que eu trouxe, um livro da editora Abril. Curiosamente, eu quase não tenho visto a tradução do Monteiro Lobato disponível hoje em dia no mercado. Não, hoje em dia, a cada edição nova, eles contratam um novo tradutor e esse novo tradutor faz uma nova versão dele. Até mais porque o livro está em domínio público, então hoje em dia você pode pegar ali e adaptar, readaptar, traduzir, porque são textos que estão em domínio público. A gente tem a tradução da Zahar, que foi feita pela Maria Luísa Borges, né? Essa tradução
ela puxa, eu considero ela um pouco mais fiel à forma como o Lewis Carroll se expressou no livro. Então, assim, é um texto um pouco mais rebuscado, mais direcionado ao público adulto do que ao público infantil, porque a compreensão dele não é tão fácil para uma criança. Já a edição da Rosaura Enchenberg, que é essa versão que a gente encontra na edição de bolso da LPM Pocket, é a versão que tem um texto de mais fácil de compreensão, um texto que facilmente pode ser entendido por uma criança e por um adulto que não esteja acostumado com um texto mais rebuscado também. Inclusive os poemas foram adaptados para que no português eles também fizessem o mesmo sentido que faziam no inglês. Exatamente. E é muito interessante, como aquele poema que a gente leu mais cedo, da abelhinha, ele é traduzido de forma que mantenha aquela rima. Com tudo isso que a gente vem falando sobre a construção da história, os personagens, a dualidade da forma como os personagens foram criados pelo Lewis Carroll, eu lanço uma pergunta para vocês. Alice no País das Maravilhas, na opinião de vocês, é um livro para crianças ou um livro para adultos? Qual teria sido o objetivo do Lewis Carroll, na opinião de vocês? Pra mim era para criança. Porque eu botava a minha mente para imaginar por que aquelas cartas andavam, por que aquela mulher gritava tanto, por que aquele gato era um andraque, sabe? Parecia desaparecido. Eu acho que é um livro mais Entendeu? A minha imaginação ficava fértil naquilo lá, mas eu só ia por causa do coelho, porque eu queria ver aquele coelho correndo, eu queria saber qual o sentido daquela correria que eu não entendi até hoje. É o tipo de livro que permite múltiplas interpretações. É estilo Nárnia, Pequeno Príncipe. Então, dependendo da idade que você for ler, você vai ter uma interpretação diferente. Ele pode ser lido para uma criança do mesmo jeito que ele pode ser lido para um adulto, e cada um vai ver de um jeito diferente, ele vai ser lido, ou não talvez lido. Só que eu acho que assim, se a gente for pegar bem o vocabulário do livro e tal, tudo mais, eu acredito que ele não tenha sido escrito para criança. Naquela época, talvez sim. Talvez sim, porque o inglês daquela época é ele tem diferente. adaptações, mas eu acredito que no primeiro momento ele não foi um livro muito infantil. Quando o livro foi publicado, ele não foi publicado para adulto ou para criança. Ele simplesmente Foi chegou publicado. e as pessoas compraram. O livro esgotou muito rápido. Eu Acho que ninguém escrevia para criança. Vamos na teoria histórica. Gente, até, não sei, no meio do século passado não tinha. O jovem, a criança e o jovem não tinha literatura. Isso é uma coisa do último século. Pois é. A literatura, tanto que as histórias de contos de fadas, nenhuma delas foi feita para contar para crianças. Elas eram histórias que foram... lendas urbanas. Não eram lendas urbanas, não. Não, eram histórias que eles As contavam. histórias eram feitas para serem contadas em festas de adultos. Crianças nunca estavam nas festas. Então, elas eram entretenimento para festas de adultos. E, às vezes, elas eram contadas para as crianças como lição de moral, que é a Chapeuzinho Vermelho não vai para a floresta porque os lobos comem as crianças. E assim, tirando isso. Mas todas as histórias eram muito pesadas. O que eu penso pessoalmente? Eu acho que o Lewis Carroll, ele quis realmente escrever uma história para crianças. O objetivo sempre foi atender o público infantil. Mas, ao mesmo tempo, ele aproveitou para poder criar uma história que pudesse também ser absorvida de uma outra forma para o adulto. Eu acho que o Lewis, ele a todo momento tentou adultizar a Alice na história, dizendo que ela tinha que parar de sonhar. Tanto que no livro, na história, Alice diz que ela tem que parar de sonhar, que isso é um sonho dela em alguns momentos, que ela não sabe se é sonho, se é realidade. E eu acho que a todo momento o Lewis tentou fazer ela crescer. E uma coisa que eu li muito interessante, que eu achei que é uma frase que simboliza muito bem a interpretação de Alice no País das Maravilhas, foi uma frase escrita pela Virginia Woolf. Ela diz o seguinte: os livros de Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho não são para crianças, mas são os únicos livros em que nós nos tornamos crianças. Eu concordo com isso. Eu acho que é um livro em que permite a gente viajar, conhecer universos, viajar para ultrapassar fronteiras da imaginação que normalmente a gente não tem a oportunidade de ter. Até porque a imaginação que a gente vê, tirando toda essa parte louca de drogas, pedofilia e tudo mais, é a imaginação de uma criança. Então, quero agradecer a presença de todos. A gente encerra por aqui essa edição do Café Literário e espero que vocês tenham gostado do nosso debate aqui sobre o grandioso universo do País das Maravilhas criado por Lewis Carroll.
Eu sou Diego Cardoso, do Cultura e Ação. Eu sou Jéssica Nogueira, do Garota Cotidiana. Ela é Alice, eu sou o Chapeleiro Maluco. E até o próximo vídeo. Debater o universo criado por Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas. Culpa da Cecília. Enfim, o Lewis Carroll, uma delas Alice, as 3 filhas de um amigo dele,